às vezes você até percebe que ele está sendo manipulado e está sendo colocado sobre ele limites. Esses limites que não são dele propriamente, apesar de eles também o ter. E de se colocar nessa posição de limitado perante a uma situação contextual, né, se falando de mente coletiva. Então aí você fala, pô, mas onde que você quer chegar com isso? Quero mostrar um entendimento a qual talvez você até tenha, mas falta-lhe algo ainda para conseguir sair deste ponto em que você está preso nos limites que você mesmo criou, porque uma vez que você não sabe todos os seus limites, então talvez você não se conheça, que é onde eu escrevi aqui, quem eu sou. Porque como é que eu posso saber quem eu sou se eu não sei os meus limites? E se eu não sei o que esses limites estão gerando em mim? Que é uma das coisas que eu vou comentar hoje posteriormente. Então, se eu não sei os meus limites, eu crio conceitos, mas esses conceitos que eu acredito que eu crio, na verdade eles já existem. Porque eles já são conceitos que já existiam antes de eu nascer, por exemplo, que foram passados, como eu falei anteriormente na aula anterior, de pai para filho. Através do quê? Do DNA. De vez em quando o padre pergunta para o Roberto se ele está entendendo. Está conseguindo entender, o Roberto e também as pessoas que estão na live? Sí, voy siguiendo la lógica de la explicación de la mente colectiva, programaciones, cómo estas programaciones se relacionan con nosotros, de la transferencia a los padres, a los hijos, y cómo esto es que viene de mucho más atrás. Y la pregunta que me encantó es el tema de saber cuáles son nuestros límites, que también nos ayuda a comprender las 4 preguntas filosóficas. Quais são? Quais são o quê? Quais são os links? Ele pode perguntar aqui. Quais são os limites? Limites. Quais são os limites? Tá. Quais são os limites e o que lhe faz compreender as 4 perguntas filosóficas? Tá. Você quer saber então quais são os limites? Os limites, por exemplo, você sabe o que está acontecendo, por exemplo, agora, nesse exato momento, lá no Chile, lá no Peru, vamos supor, o que está acontecendo na principal igreja católica, por exemplo, lá? Sim ou não? Então, assim, se eu não consigo saber ou estar no presente, onde que eu estou? Então, talvez eu esteja vivendo no passado. Porque, por exemplo, eu abro a janela, olho para o céu. O que eu vejo? Nessa noite, por exemplo, aqui está a noite. Eu vou ver lua, vou ver estrelas. Mas pode ser que essa luz que eu esteja vendo já não exista mais.
a essência dela. Por quê? Pode ser que essa estrela já tenha deixado de existir. E talvez a luz que eu esteja vendo, que demorou anos-luz para chegar aqui, já é passado. Então a pergunta que eu faço é assim, você está vivo? Você existe? Ou você está morto, vivendo numa ilusão de vida? Então, esse daí é um dos exemplos, tá, de limite. Deu para entender? Tá, agora, sobre limites que as mentes coletivas colocam, elas colocam ideias, ou seja, formas de pensamento dessa ideia da mente coletiva, que fazem com que você haja sem pensar. E também que manipule você. Por exemplo, através da emoção. Tem lugares por aí, religiões ou mesmo escolas iniciáticas, que se utilizam de música. E o que a música gera nas pessoas? Uma emoção, ou uma lembrança de algo. Mas como o contexto da música normalmente é ligado ao contexto do que está sendo passado para vocês como uma verdade, e que você colocou essa verdade como sendo a verdade absoluta, então você começa a agir sem questionar. Deu para entender? Então, se eu começo a agir sem questionar, então eu estou simplesmente seguindo a programação. Porque eu não estou pensando o porquê de cada coisa. Por que eles colocaram uma música? Eu tenho que pensar. Qual é o intuito de pôr a música? Em algum local ao qual está se falando sobre conceitos que teoricamente para eles seriam absolutos. Porque amarrar a emoção com o conceito, né? Por que criar esse vínculo? Verdade. Então, por que criar esse vínculo, como o Marcos falou? Como eu expliquei na aula anterior, as emoções estão completamente ligadas ao que a gente consegue gravar. Ou seja, eles se utilizaram disso para fazer com que você grave o que eles estão falando, grave essa emoção vai ficar gravada em você, para que você apenas execute a emoção, porque após a quarta repetição, isso se torna automático para você. E se torna automático, eu faço sem pensar. E nós voltamos ao ponto do cérebro. Então, com isso, o que eu acabo criando em mim, o que eu estava comentando antes? Os preconceitos. Que são esses conceitos já existentes, a quais essas pessoas se utilizam dele para manipular outras pessoas. E principalmente, muitas delas se utilizam disso por poder. Por quê? Se você não pagar, você está fora. Se você não do seu bolso, pegar o seu dinheiro e viajar para outro estado e lá ficar em hotel, tudo pago com o seu dinheiro. Tudo. Aí nesse ponto, existe então, se eu sou cego, por exemplo, da mente coletiva,
E se eu sigo um caminho que vai me levar para o mesmo destino, que é um Deus, o que gera isso em mim? Porque se não é muito bem explicado todos esses conceitos a qual a gente vai passar aqui durante a semana, e se não se abre, por exemplo, se eu vou para uma religião católica, eu pergunto, eu quero saber quem é Deus. Para eles pode ser que seja pecado saber quem é Deus. Por que é pecado? Não se tem resposta. Então começa a se inventar histórias para tentar justificar o injustificável. Sobre isso, então, tendo preconceitos, esses conceitos já existentes, tanto em mim, por ter acreditado numa verdade, a qual ela já está dentro de mim, só que eu manifestei por outra pessoa ter se utilizado de todos esses meios, como por exemplo a emoção, então eu crio verdades em mim relativas àqueles conceitos aos quais o outro e eu comecei a acreditar por frequentar por um tempo que eram verdades absolutas, mas que no fundo algo me diz que não é bem assim. Porque já aconteceu alguma situação na vida em que a gente pensa assim: poxa, eu sabia que não era para ter feito isso e acabei fazendo. Ou seja, dentro da gente talvez exista algo ainda em que a gente tem esse ponto como verdade, mas mesmo assim a gente quer ir contra. Por quê? Porque a gente quer fazer do nosso jeito, sem questionar, do jeito que a gente acreditou, das verdades. Então cria-se então a autossabotagem com isso. Tá? E como sair disso, foi o que eu comentei na aula anterior. Através de razão e de sabedoria. Conhecimento é razão e sabedoria? Porque assim, conhecimento é tudo que existe aí, é tudo que está aí, que você vê, de conteúdo fora. Porque eles não apresentaram nada novo que realmente pudesse mudar. Porque há quanto tempo a religião está aí? Quanto tempo essas escolas estão aí? E o mundo? O que mudou no mundo? O que realmente eles transformaram no mundo? Se eles trabalham apenas por consequência. Então eu acabei já respondendo para você. Se eles trabalham por consequência, o máximo que eles vão chegar é na consequência do próprio fato. Porque como é que eu posso, através de relativo, chegar a um absoluto? Ficando assim, longe do que a gente se considera aqui como razão. Porque está se utilizando só de conhecimentos já que estão por aí, que a gente vê por aí. Que muitas vezes é cópia de outras coisas que já existiram antes. E que se a gente fosse mais a fundo, a gente vai ver que em outros livros já existiam conceitos, assim como na Bíblia, por exemplo. Que já existia conceitos das quais está na Bíblia antes. Por exemplo, se você for pegar na história, você vai ver que muitas delas se basearam por Aristóteles, por exemplo. É só você estudar Aristóteles que você vai ter essa ideia do que eu estou falando. Pegue os conceitos principais dele e você vai ver. Então, voltando aqui. O que eu preciso fazer, então, para começar a sair desse conceito? Eu preciso ter coragem de talvez reconhecer uma verdade a qual eu não queira.
E não só reconhecer, mas agir sobre essa verdade. E como eu posso agir sobre uma verdade? Principalmente, como eu falei ontem, e sobre o que foi colocado como o conceito aqui, através de perguntas. O que ele falou hoje, por exemplo, o que eu falei no caso, para vocês, sobre o limite? Testa. Olha para a sociedade hoje e pergunta: a sociedade tem lei? Eu tenho as minhas próprias leis? As minhas próprias regras? As minhas próprias normas e condutas? Será que elas são minhas mesmo? Ou eu simplesmente as sigo por já estar no meio em que eu vivo? Isso você pode ir fazendo com cada um desses itens. Com preconceitos, com dogmas, com autossabotagem, por exemplo. Então assim você vai começar a trabalhar com razão. Para que você possa iniciar esse caminho. Mas é só isso? Não, tem bastante coisa ainda. Nós vamos passar muito conteúdo, muitos conceitos, alguns e muitos deles já estão na internet. Tá bom? Então, basicamente, ontem a aula foi falando disso, que para chegar à razão e sabedoria, precisa de coragem, principalmente. Eu vou dar continuidade. Se tiver alguma dúvida e quiser parar para perguntar enquanto eu apago aqui. Pode falar. Amigo, una consulta. En relación a razón y sabiduría, mencionaste que nos llevaba al conocimiento. Pero en relación al conocimiento y la conciencia debe existir una diferencia, porque no solo una persona que tiene conocimiento puede tener conciencia y una persona que tenga conciencia puede no tener conocimiento. ¿Cómo se relaciona el conocimiento con la conciencia? Como se relaciona com a consciência e conhecimento? Tá bom. A consciência, se a gente falar de consciência do aspecto de mente coletiva, essa consciência ela está diretamente relacionada ao conhecimento. Por quê? Porque esta consciência busca conhecer a si mesmo através de conhecimento e acreditando-se que vai evoluir através desse conhecimento para se chegar a esta sabedoria. Consegui explicar? No lo logré entender muy bien yo. La mente colectiva genera un determinado tipo de conciencia. Y esa mente colectiva es un... Lo voy a explicar con una metáfora. La mente colectiva podría ser un paraguas de una determinada conciencia, pero si yo cierro ese paraguas se me abre todo un cielo, que sería un conocimiento mucho mayor. Para você, o que é consciência? Para mí, ¿qué es conciencia? Es la conciencia para mí es el... Mira. Entonces, hay várias consciências. Sí. Incorreto. Una sola conciencia. Várias consciências
O que você está fazendo com o todo? Ya. Portanto, esta mente coletiva, qualquer uma, vamos falar mente coletiva 1, ela tem o conhecimento que ela entende ser absoluto. Ya. A mente coletiva 2, a mesma coisa. Porque, e ela vai definir, essa mente coletiva, o que ela vai definir? Regras, normas, leis, limites, preconceitos, dogmas, autossabotagens. Por quê? Qual que é a ideia da mente coletiva, de todas elas? Qual é a ideia? Não é chegar a Deus? Não é chegar a Deus, a mente coletiva? A ideia não é chegar a Deus? Depende de la mente colectiva, porque la mente colectiva puede darse en diferentes grupos humanos. Sí. Y una mente colectiva puede darse en una escuela filosófica, y una escuela filosófica tiene una Perfecto. determinada mente colectiva, pero puede apuntar a querer llegar a ese punto. Perfeito, mas a representação de Deus para Es un essa absoluto, mente é relativo. es relativo, sí. Y la suma de los relativos llegamos al absoluto. Não, a soma dos relativos nunca vai ser o absoluto. Por quê? Como que eu posso? Quem que está definindo o relativo? Quem define o relativo? El individuo, que tiene límites. Isso, a própria mente coletiva define o relativo. Por isso que ela tem limites. Então, Roberto, então, todas elas são relativas. E como que algo relativo pode te levar para o absoluto? Então, não há várias consciências, só existe uma. O que existe são vários conscientes. Ya me quedó claro. Lo logré comprender. Gracias. Graças. Que bom, obrigado. Então, entendendo então que o Marcos comentou, e que volta pela sua pergunta, né, que as mentes coletivas vão levar a você sempre ao relativo, por já estar limitada e por já ter esse conceito com ela. Aliás, o único conceito realmente que ela tem é de um Deus relativo. Relativo ao quê? Ao consciente. Roberto, compreendes que Deus acá quer dizer uma escola filosófica, o mestre. Então, se eu chegar na posição de mestre, eu sou máximo. Deus. Para a Igreja Católica, Deus. Para a maçonaria, o grau 33. A definição de Deus, ela é relativa. E quem define? A mente coletiva. Porque Deus seria a posição mais alta que tem, a ser alcançada. Ele é o dono do poder. Entendeu? Sim. E se Deus, então, né, é o dono do poder, a gente está trabalhando em relativos, a gente vai chegar só no relativo. No relativo do consciente, agora eu estava falando de quê?
ao consciente a que cada um desses seres chegaram. Baseado em quê? No consciente deles foi. Baseado no conhecimento, para se chegar à evolução. Mas ele evoluiu como ser, no caso se iluminou? Não. Por quê? Porque a base está toda errada. Então, por exemplo, eu quero construir uma base de concreto. Eu vou conseguir construir uma base de concreto com palha? Logo, todo o conceito, se a base errou, tudo está errado. Então quer dizer que tudo que eu aprendi está errado? Para chegar a Deus? Sim. Tá? Então, assim, se eu me utilizo, por exemplo, agora eu vou mudar um pouco o foco. Se eu me utilizo pelos sentidos para se chegar a Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou agindo por instinto. E você vê, eu consigo enxergar como uma águia, por exemplo? A águia enxerga muito mais longe. Ela chega a enxergar um animal a 5 quilômetros de distância. Um animal do tamanho de um coelho, por exemplo. Ou seja, o instinto dela é mais apurado que o meu. Ou seja, todo o trabalho que eu fiz pelo instinto, está levando eu à iluminação, ou está levando eu a ficar... Não consigo nem ser melhor que os animais, nesse sentido de instinto. Porque o meu instinto se manteve o mesmo. Do que adiantou eu ficar meditando se minha base está toda errada? Se eu queria procurar evolução? De nada. Então, logo o que eu disse aqui é que o instinto, a base do instinto é sentir. Mas ele se baseia em quê, principalmente? O que as pessoas buscam? Elas buscam satisfação e prazer. E por que elas estão sempre nessa busca de satisfação? Porque elas estão provavelmente insatisfeitas com alguma coisa. Então, se eu estou sempre buscando algo, é porque algo está me faltando. Quer dizer, eu fiquei 30 anos numa escola e ainda muitas coisas me faltam. Eu estou sentindo falta de alguma coisa? Talvez seja a falta do quê? De existir. Porque se eu continuar preso a uma mente coletiva, eu vou estar fazendo o que ela manda. E quando eu chegar lá, o que acontece? Nada. Então vamos lá, continuando. Sobre o instinto. O que seria... Então o instinto eu falei para vocês, né? Que seria sobre satisfação
e prazer, que é a base. E a alma? E a alma? Como caminharia a alma? Então, para nós aqui, seria por razão. E sabedoria. Porque eu estaria, então, saindo da mente a qual eu vim, desta maneira. Estaria me desvinculando, mas para isso eu preciso ter coragem, como eu falei antes. E o espírito? E o espírito? O espírito, ele precisa de alguma coisa? Se o espírito não precisa, ele é. Ele é o quê? O que nós nos referimos aqui como nada. Ele chegou no estado do nada. E por isso que ele consegue manifestar luz. Mas o nada aqui que nós nos referimos é a mesma coisa que vazio? Não. Porque vazio é na ausência. O nada é o quê? É você entender todos esses conceitos, estar consciente de tudo e simplesmente representar, ser um representante, um meio, um canal para Cristo. Para que Cristo manifeste através de você, que seria, no caso, nada, caso você chegue ao estado de espírito. Deu para entender? Ficou alguma dúvida do que eu falei? Tá. Roberto, va bien? Va bien. Óptimo. Beleza. O português va bem? O português, tudo bem com ele? Portugués, todo bien. Logro entender la idea y seguirla. De repente se acelera un poquito, pero logro entender la idea. Vamos lá. Eu vou dar a continuação do que eu falei ontem sobre como funciona um pouco o nosso cérebro com tudo isso, né? As questões mais biológicas, químicas e elétricas também. Quais são as formas que nós recebemos informação? Através dos sentidos, através do prana e através do DNA. São os três meios. Os sentidos são todos os sentidos. É que aqui eu coloco como visão, mas são os 5 sentidos.
Então, falando ainda sobre a visão, nós recebemos então essa imagem, que seria para nós a frequência da imagem. Ela passa através do nervo óptico, chegando até o tálamo, indo para a glândula pineal, que lá dentro da pineal nós temos cristais de apatita. Esses cristais de apatita captam essa frequência passa por eles e é colocada, passada através de impulso elétrico até chegar na glândula pituitária que a gente tem aqui atrás da cabeça, que fica no cerebelo. Lá é onde ficam nossas imagens, como eu tinha falado na aula anterior. E por a gente já ter imagens pré-gravadas que vêm tanto dessa mente coletiva quanto destas experiências também, as quais nós passamos durante a nossa vida, ele vai entender o cérebro então se essa experiência está gerando prazer ou não prazer, que seria a frustração. Caso haja frustração, essas experiências são armazenadas no timo. Caso haja satisfação e prazer, após a quarta repetição, é gravado e você começa a não pensar mais para agir. Mas essa emoção, ainda esse estímulo de emoção, esse gatilho ainda vai estar em você. E o que faz a gente ter a percepção desse impulso, da força desse impulso, é a amígdala. Mas essa amígdala a qual a gente se refere não é a amígdala da garganta, é uma amígdala que está no cérebro. E ela faz parte do sistema límbico. Então, como eu falei do timo, se eu armazeno as experiências, as frustrações no timo, e elas não ficam em mim, então elas ficam armazenadas nesse lugar, que fica no coração. Quando eu durmo, o que acontece? Eu sonho. Eu sonho para quê? Para resolver essas frustrações. E como que eu resolvo as frustrações através do sonho? Sonhando, por exemplo, que eu sou o rei enfim, experiências boas em geral, ou que eu considere como boa, na minha ilusão. E se eu tenho que sonhar essas experiências então ruins, elas vão para a mente coletiva. Porque assim que a Lua se aproxima da Terra, abre o chakra coronário e essas experiências todas que estão armazenadas aqui voltam para a mente coletiva. E se elas voltam então, todas as experiências para a mente coletiva, mesmo assim eu ainda fico com a frustração. A frustração de, por exemplo, não saber quem eu sou. Como dissemos no início da aula. Se eu realmente existo. Agora, conscientes do que a gente está passando aqui. Por exemplo. Então, como funciona a parte neural dentro do cérebro? Professor muito de desenho mesmo. Nossa, meu desenho é pior que o do Marcos. Mas é bom que gera imaginação.
Eu sei que tá ruim, mas vamos tentar fazer a imagem. Ó, nós temos 3 tipos de conexões neurais. Tá? Quais são essas conexões? Axo dendrítico, axo somático e as conexões neurais que estão no cérebro, que é neuro e flecto. E nos neurônios propriamente, nós temos sinapses. Essas sinapses, elas se dão através de impulsos elétricos ou químicos. Os impulsos químicos que ocorrem nas sinapses, eles são unidirecionais. Já os impulsos elétricos vai e volta pelo mesmo neurônio. E como ocorrem essas conexões? Através de neurotransmissores. Acetilcolina e muitos outros neurotransmissores que fazem essas ligações neurais. Então nós temos a fenda pré-sináptica, que é a fenda que vem antes, a fenda sináptica, que é onde ocorre essa transferência através de uma vesícula que existe dentro e é passada para outra, que seria a pós-sináptica. Então é assim que ocorrem as conexões elétricas e químicas dentro do cérebro. Aí você fala, mas por que é importante eu saber isso? Porque se você não sabe isso, como é que você vai ter o consciente de como ocorre, por exemplo, e como se grava a memória? Como se dá o processo de memória e de pensamento, inclusive. Super importante. Sobre esses conceitos, então, se eu sei que eu tenho que sonhar, como que funciona esse sonho? Nós temos sete momentos. 7 momentos do quê? De manifestação aqui no plano. E através dos sonhos, nós nos manifestamos nos momentos a quais nós estamos vivendo aqui simultaneamente. Aí você fala, bom, Porter, mas como pode eu estar vivendo simultaneamente todos esses momentos? Alguém aqui já ouviu falar de déjà vu? Ou seja, são fatos dos quais a gente passa pela situação e fala, pô, mas eu já vivi essa situação antes. Inclusive no filme Matrix, né, até no primeiro filme, passa uma cena em que passa o gato. Se vocês assistiram o primeiro filme, vocês vão ver que ele olha de novo, o gato passa. Apesar de ser um filme, este fato é um fato real, que realmente acontece. E se acontece, então, e se eu já vivi essa vida outras vezes? Então essa daqui não é a minha primeira vida aqui. E eu esteja preso nesses sonhos, em todos esses sonhos, manifestando os desejos
dos quais eu não consegui realizar pela frustração que eu tive. E se eu vivo aqui tendo frustrações, a pergunta é: eu sou feliz? Como eu posso ser feliz vivendo e repetindo sempre as mesmas coisas, no mesmo plano, e achar que isso está tudo bem? Você vê que a gente se condiciona isso, e hoje para a gente isso é normal. E o que a gente está mostrando aqui para você vai de encontro à sua realidade, que é uma realidade que você não quer abandonar, porque isso te gera satisfação e prazer. Por estar sempre repetindo e vivendo nessa vida, por situações pequenas que ocorrem no dia e por alguns momentos de felicidade, a gente acha que a gente é feliz. Mas na verdade a vida aqui, a gente só vive preso por essas frustrações, preso no tempo, preso no espaço e preso no plano. Por quê? Para mim, realizar um sonho. Então vamos supor aqui que eu nasci em 1970. Em 1970, tinha, por exemplo, um carro que eu queria, vamos supor o Corvette. No ano de 500, existia Corvette? Se o Corvette que eu queria, ele não existia no ano 500, eu vou ter que voltar naquele ano onde existe o Corvette para realizar o meu desejo. Porque senão eu não consigo cumprir ou realizar aquele desejo. Eu vou continuar frustrado. Então eu vou ter que voltar lá naquele plano para realizar desejos. E como eu saio de tudo isso? Então, para nós é não tendo desejos. Mas se eu não tiver desejos, nós não estamos falando aqui de desejos, tá? Vou deixar claro. Que são, por exemplo, eu estou com vontade de comer, eu preciso comer, preciso manter essa integridade física para poder me manifestar. Isso é desejo? Não. É uma necessidade física para me manter aqui. O que seria desejo, então? É principalmente aquilo que está relacionado à emoção. É tudo que gera emoção em você. Por exemplo, o carro, por que eu quero ter o carro? O Corvette, por exemplo. Por que eu queria ter em 1900 esse carro? Porque ele anda mais rápido, é um desejo que eu tenho de andar mais rápido. Mas por qual objetivo eu quero andar mais rápido? Para ser melhor que o outro? Para ter um carro que é mais caro do que o outro na época? Para ter um carro melhor? Para conseguir algo através desse carro? Por quê? Pela minha soberba. Então, isso sim é desejo. Esses desejos, então, ou a todo desejo que é relacionado à matéria, a coisas das quais eu quero ter, como eu falei no anterior, essa palavra, ter, tudo que eu quero ter, material, no sentido de ser mais ou melhor que alguém, é um desejo.
E se eu tiver que ter um desejo só para me manter aqui, qual é o único desejo que eu posso ter? O que seria, ou que nós consideramos como o ideal? É iluminar-se. É a iluminação. E para seguir nesse caminho, só existe um meio para chegar a nesse ponto, a neste fim, que seria através de razão, por um conceito novo, um conceito de sabedoria, a qual você testa para você saber se realmente é aquilo. Nós não estamos dizendo aqui para acreditar em nós, mas para você testar o que a gente está falando na sua vida, ou no que você vê hoje. Faça perguntas para você. Realmente é assim que funciona? É assim que eu gravo memória? É esse caminho ao qual vai levar a evolução e o conhecimento? Os meus desejos vão me levar realmente para onde eu quero? Ou vão fazer com que eu crie mais e mais ilusões e frustração e eu acabe tendo que voltar no mesmo ponto sempre, vivendo sempre as mesmas frustrações? O que acontece? É isso. Obrigado, Arthur. Obrigado, Obrigado. Eu só vou fazer um complementozinho. Um complemento. Complemento rápido. Quando nós falamos de eu, é necessário entender qual é a composição do eu. Do que o eu é feito. O que é o eu? O eu é energia? O eu é uma frequência? O eu é um pensamento? O eu é uma vontade? O eu é um desejo? O que é o eu? Portanto, a definição do eu, ela requer e pede um complemento. Por quê? Como que eu posso definir alguma coisa que é abstrata num plano físico? Neste momento, eu estou falando que o eu, ele é composto por 3 componentes, que é o id, o ego e o superego. Neste momento, dá-se razão à vida e entender que o id é a manifestação. Se a gente for buscar o id na psicanálise ou na psiquiatria, a gente entende que a representação do id são desejos, o que não é uma verdade. Porque desejos são o quê? Necessidades. E como que uma necessidade pode conter na sua essência inteligência? Quer que eu repita o que eu estou falando? Ficou claro o que eu disse? Vou repetir. Silvana, ficou claro? Vou repetir. Só para a gente fechar a ideia. A composição, na hora que eu paro e tento trazer do abstrato para o concreto uma definição, seja ela qual for, faz-se necessário que esta definição
ou o objeto a ser definido seja representado no concreto. Por quê? Caso contrário, você não consegue fazer a relação. Por quê? Porque se você entendeu que no cérebro o que opera aqui são frequências, e essas frequências estão relacionadas de menos 70 milivolts a mais 40 milivolts, por exemplo, numa faixa, e esta faixa representa o quê? Emoções, logo, satisfação, prazer e frustração e desejos. Esta reação, que nem o Arthur estava falando, essa reação química, ela deve gerar um diferente ou uma diferença de potencial. Vou falar um pouquinho de física. Como assim, Marcos? Imagina um circuito elétrico. O que faz passar a corrente por um circuito elétrico? Um impulso. O que gera o impulso? O que gera o impulso? Desejo. Por quê? Porque sem desejo, você não atinge o objetivo. Um exemplo. Então, mas veja assim, Adilson. O desejo por si só, ele é inteligente? Ele é consciente do desejo? Não. Então, como que ele pode gerar um impulso consciente para satisfazer-se? Você alimenta ele, né? Não. Então, se eu alimento o desejo, o impulso não é realizado pelo desejo. É realizado pela ideia, Marcos? Então, a ideia, ela é uma só. Qual é a ideia? Deus. Essa é a ideia que existe no plano. O como eu vou chegar nela não tem a ver com satisfação e prazer, desejos e emoções. Não existe, Isaac. Porque assim, a relação que é criada dentro do cérebro é exatamente a propósito para criar as pontes de desejos, emoções, satisfação e prazer e Deus. Vou dar um exemplo. Música. Se eu estiver no estado passivo de consciente e colocar uma música, o que vai acontecer dentro do Marcos, do cérebro do Marcos? Através das conexões neurais, axo dendrítico, somático, neuroafecto, né? Através das células de Schwann, enfim, bainha de mielina, polarização, eu vou criar uma imagem, uma frequência, através da glândula pineal, cristais de apatita. Esta frequência vai ser polarizada pela amígdala, ela que vai dar a intensidade daquela emoção ou daquela frequência e vai criar a associação, satisfação, prazer, trauma, aonde? Na pituitária. Após a quarta repetição, aquele som, eu deixo de pensar no som. E já criei uma associação que, quando eu escutar essa música, eu vou sentir o quê? Uma emoção. Portanto, qual foi o estímulo? A música? Não.
A música foi a ferramenta utilizada para gravar a emoção. Para gerar o estímulo aonde? Na amígdala. Né? Frequência. Então eu coloco a música, gera o estímulo na amígdala, a amígdala gera o potencial bate na pineal, vira o que era, por exemplo, uma imagem ou um som, vira uma frequência, satisfação, prazer, trauma e grava na pituitária. É esse o processo. Mas o que gerou todo esse processo? Porque até agora nós estamos falando em estímulos. O estímulo da música, o estímulo da amígdala que está dentro do estímulos. O que gerou o estímulo? É o desejo? Não. O desejo é a manifestação pelo qual eu vou realizar emoções. Vou passar por experiências as quais eu fui programado que por experiências eu chego no ponto do quê? Satisfação e prazer, por exemplo. Ou evolução e conhecimento. Quem gerou então o desejo? Necessidade. A necessidade gera o desejo. O desejo manifesta-se através do id. A manifestação gera emoções. As emoções grava-se satisfação, prazer ou trauma. E essas emoções, sejam elas quais forem, vão ficar gravadas aonde? No timo. Todas as emoções, todas, sejam elas quais forem, vão ficar gravadas no timo. Nesse momento, eu executo. O que é executar? A manifestação. Experiência. Portanto, o que eu tenho gravado no meu cérebro hoje? Que todas as vezes que eu passar por experiência, eu estarei me manifestando, né? Chegarei satisfação e prazer, logo mais próximo a Deus, porque eu chamo esta forma de conduta de vida. Por isso que vida se tornou sinônimo de movimento, o que é um absurdo. Porque movimento tem a ver com o quê? Com matéria. Evolução e conhecimento é um absurdo que é ensinado. Tem a ver com o quê? Matéria. Não tem a ver com iluminação. Por exemplo, 1000 anos atrás o homem andava de carroça. Matéria. Hoje o homem anda de avião. Houve evolução? Lógico. Saiu da carroça, foi para o avião. Mas ele se iluminou?
ele continua o mesmo homem. Logo, caminhar por emoções e desejos significa necessidade. A necessidade pede, chama experiência para poder se manifestar. Porque como que você pode criar associações dentro de você de semelhança ou de diferença? Porque veja, o que o Arthur falou? Você tem 3 fontes de entrada de informação: pelos sentidos, pelo éter e pelo DNA. Essas 3 formas de entrada de informação, elas devem ter uma classificação sua. Você tem que classificar por qual você entende que é a melhor forma para chegar à satisfação e prazer. É pelo DNA? É por experiência? É por evolução e conhecimento? Veja, independente de qual forma for utilizada, sempre será a mesma forma pré-existente no plano por 77.760 anos. Portanto, tudo que existe no plano, tudo que existe no éter, conjuntos akáshicos, tudo, estão aqui há 77.000 anos. E fizeram o quê? No sentido de iluminar o ser humano? Nada. Por quê? Porque se você tem gravado dentro de você a busca de experiência para alcançar satisfação e prazer, nós estamos falando que a experiência leva um tempo. Ela leva um tempo. Para você ter um resultado, leva um tempo. E para aquela experiência acontecer naquele tempo, ela precisa do quê? De um espaço. E aquele espaço, chamado planeta Terra, por exemplo, precisa do quê? De um plano, chamado universos, por exemplo. Então, o que eu acabei de criar? O infinito. Acabei de criar o infinito. Por quê? Quantos pontos existem numa reta? Entre o ponto 1 e o ponto 2? Infinitos. Infinitos pontos. Nesse momento, o que eu fiz? Eu criei um infinito. Portanto, caminhar por evolução e conhecimento é insanidade mental. Porque eu fico preso no tempo, no plano e no espaço. Porque ele se torna infinito para mim. Neste momento, a minha manifestação, o que acontece com ela? Se torna o quê? Se torna realidade. Qual é a realidade? Qual é a realidade? Do infinito. Logo, a minha realidade se torna o quê? Concreta. Ela sai do plano abstrato
e se torna concreta. E eu fico refém nesta realidade. Por consequência desta insanidade mental, que é caminhar por evolução e conhecimento, o que acontece com o superego? Ele cria uma ideia. Para quê? Para satisfazer-se. Para dar razão à existência sua, que é a ideia, que é Deus. Por isso que Deus é infinito para todos aqueles que são instinto ou matéria ou caminham por relativos ou caminham por evolução e conhecimento. Ficaram presos no infinito. Neste momento, o que acontece com o eu? Que era absoluto, se tornou o quê? Abstrato, infinito e concreto. Para dar razão à satisfação e prazer, o eu, ele não é concreto. Ele não é infinito. O eu ele é o quê? A consciência, que hoje está fragmentada em diferentes ou inúmeros conscientes, mentes coletivas. E para que ele se satisfaça, eu se satisfaça, o que acontece? Ele vai buscar satisfação e prazer das imagens que ele criou, que estão armazenadas no timo, aonde? Nas frequências 1, frequência 2, frequência 3, até a frequência 7. Que ele criou. Mas de onde que veio isso? Da molécula de carbono. Portanto, o teu eu, ele está agora, neste momento, vivendo diferentes emoções, realizando diferentes desejos para cumprir uma necessidade de existência em diferentes frequências de tempo. Não é que você está vivo no ano de 1500. Não é que você está matéria no ano de 1500. Não é isso. É que a forma de pensamento que você deixou no ano de 1500, você vai lá, entra em harmônico com ela e se realiza. Logo, que ano que você nasceu, Roberto? Nesta vida. Que ano que você nasceu? Dia, mês e ano. Pode falar? Puedo falar, no entendí la pregunta. Que dia, mês e ano
que você nasceu? 10 de agosto 10 de agosto 1985. 1985. 85. Vamos supor, tá bom, Roberto? ¿Está bien? Que você morra no ano de 2040. Supor. Nesta existência sua, você queria comprar Un Corvette. um Corvette. E não conseguiu. O que vai acontecer com você? Frustración. Não. Sem dúvida. Frustração. Perfeito. O que mais que vai acontecer? Fuga. Qual é a fuga psicológica que você vai usar? Isso. Comprar un Corvette pequeñito. Não. Você nascerá de novo no dia 10 de agosto de 1985 para realizar os mesmos desejos que você não se satisfez. Ya. Pero con esa idea, el tener deseos me generaría mantenerme en esta rueda eterna, porque si tengo un deseo y no se satisface, me devuelve al pasado. Sim. Por isso que você está morto. Por isso que todos que estão aqui estão mortos. Vou pegar o carregador que vai acabar minha bateria. Só um minuto. Entendeu? Mas Marcos, você pergunta assim, todos perguntam, isso é incoerente o que você está falando. Porque você disse que não é vida física, é frequência. É verdade. O que eu vou falar agora? Cada ciclo desse aqui, de 7, são 25.920 anos. Portanto, esse 6 aqui acabou no dia 21 de março de 2019. Neste período de 25 mil anos, você fica preso voltando e vivendo, voltando e vivendo, voltando e vivendo, voltando e vivendo, no mesmo ciclo. Não é que você muda de ciclos. Não entendi, Marcos. Você fica preso, vamos supor, você fica preso no último período do fechamento do ciclo. Entendeu? Entendeu, Isaac? Você fica preso. Sim, você fica preso na última vida sua, vamos dizer assim, do último ciclo do fechamento do 25.920 anos. Há quanto tempo esta raça está presa neste formato? 25.920 anos vezes 4. Logo, todos os seres que moram neste plano estão mortos e não sabem disso. Vivem aonde? Nas frequências de satisfação, prazer e frustração.
sempre voltando no mesmo ponto. Por quê? Porque ele se tornou o quê? Infinito. Olha, então eu te pergunto, quem que está crucificado? Pois não, Roberto? Diga. Me estaba haciendo la siguiente pregunta. Si nosotros tenemos deseos que serían nuestras programaciones personales, estas programaciones personales que van a crear nuestros deseos podrían venir de este plano o de otros planos, donde también hemos creado programaciones y deseos. Não existe outros planos. Só existe Não existem outros plano. planos. Não existe dimensões. Isso é uma loucura. Isso é outra loucura. Não existe... Foi ensinado tudo errado para vocês. Entendeu? É assim, dimensão física existe? Lógico. É só pegar a água. A água você tem condensação, liquefação, você tem diferentes estados para a água. Físico, você tem dimensões. Na matéria, você tem dimensões. No eu, só tem uma dimensão. Só tem uma consciência. Não existe mundo das ideias. Não existe... isso é loucura. Isso não existe. Você quer ver? Você sabe... quando eu fui conhecer o Chile, eu achei bastante interessante, né? Porque os táxis, todos eles têm teto preto e número em cima. Você fez a ideia agora? Você pensou num táxi agora? Pensé en un taxi, sí. Você foi na quinta dimensão para fazer isso? No. Então, é um absurdo esse negócio de quinta dimensão. Não existe. Isso é uma mentira que falaram. E as pessoas acreditaram. Veja, como que você pode pegar... Você entendeu o que eu falei de infinito? Você Sim. entendeu que o eu, ele é? Se o eu é, não se faz algo que é em concreto, em matéria. Não se faz, porque ele é. Mas, por querer fazer, eu quero fazer, entendeu? Um exemplo. Neste momento, eu criei um infinito. Por quê? Para dar razão à existência do abstrato, eu criei o tempo, o espaço e o plano. Eu criei o plano. E dentro do plano, existem infinitas possibilidades. Logo, o plano se tornou o que para mim? Infinito. Logo, se o plano se tornou infinito, ele nega a sabedoria, porque ele é infinito. Nesse caso fica inalcançável, né, Marcos? Isso. Você entendeu? O plano por ser... Silvana, vai tomar um café. O plano por ser infinito, ele perdeu o consciente de quem ele é. E se ele perdeu o consciente, ele deixou de existir. Porque nem ele sabe quem ele é. Então não existe infinito.
Porque o infinito não é curvo. Por quê? Porque o infinito não existe. Como que pode o infinito ser curvo? Como que pode? Se ele, por ser infinito, não sabe até onde ele vai. Não tem consciente de quem ele é, por ser infinito. É uma loucura quem falou isso. Não sabe até onde as experiências o conhecimento vai. Não sabe quais são as experiências, quais são as emoções, quais são os desejos, não sabe nada, porque ele é infinito. Infinito curvo. Isso é loucura. Dúvida? Ficou clara a aula de hoje? Então é assim, enquanto mantivermos o mesmo consciente baseado em conceitos esquizofrênicos, psicóticos, neuróticos, loucos, nós ficaremos presos onde? No infinito do plano. E nós nos tornamos o que do plano? Servos do plano. Dúvida? O que você está comendo, Roberto? Un sándwich de jamón con queso. E você acha bonito não oferecer para nós? Ai, cara, O Roberto tem 5 dias de diferença de idade. você sabe que eu estou brincando, né? Você sabe. Sí. Ficou alguma dúvida sobre hoje? Você entendeu que você está morto, filho? Embora eu estou morto, mas estou comendo meu pão de queijo. Veja, Roberto, é assim. Pregunta. Ah, Si estoy muerto, ¿cómo hago para vivir? se eu estou morto, como eu faço para viver? Deixando de lado as emoções e os desejos. Vivendo pela razão e pela sabedoria. Sendo a expressão máxima do nada, no agora. ¿El amor sería una emoción? Como que é? ¿El amor sería una emoción? Amor seria uma emoção. Amor não existe. Define amor para mim. Amor sería otro concepto absoluto, porque estoy pensando en la cruz, estoy pensando en una muestra de... Então, veja, olha o que você está fazendo. Olha o que nos condicionaram a fazer. O que tem a ver cruz com amor? Sacrificio. Do quê? O que é sacrifício para você, para mim não é. É um conceito relativo, o sacrifício. Es un concepto relativo y dependiendo del nivel de conocimiento y conciencia de cada ser, Não, vai ter consciência outro. não. É só consciente. Consciência é uma Consciente. só. Veja, Sim. se eu sou Cristo, por exemplo, e sou filho de Deus, e tenho poder, não sei o quê, morrer na cruz não é sacrifício. É uma honra. por eso es que se sintió glorificado. Quem que glorificou?
Deus. Esse aqui? Sim. Ah, entendi. E se ele não existir? E se Jesus não existiu? E se tudo que foi falado foi uma mentira? Aonde que vai o amor? E se a cruz foi a representação de outra imagem? Es representación de vida eterna. Ah, Salió de sueño profundo. me responda uma pergunta. Deus é bom ou é justo? Deus é bueno ou é justo? La justicia es buena. Não. Depende. Sim. Para quem está na cadeia, preso, não sei se a justiça é boa. É boa para o outro, que fez cumprir a justiça. Esa es la justicia de los hombres. Então, o que eu estou falando de Deus é relativo ao quê? A justiça de homens. Logo, o conceito que você falou de amor está sendo direcionado ao conceito de homens. Portanto, é um conceito que? Relativo. E se ele é relativo, ele nega o absoluto. Portanto, o teu conceito de amor talvez não exista. Tem outro nome, né? Conceito de amor tem outro nome. Amor é fazer tudo para o outro o que ele quer ou o que ele precisa? É uma pergunta. Amor é fazer tudo o que o outro quer ou o que o outro precisa? Es lo que hacen los padres por los hijos. Como que é? Es lo que hacen los padres por los hijos. Espera aí, deixa eu passar o lixeiro. Tá um barulho de caminhão. Só um minuto. Amor dos pais pelos filhos. É o que fazem os pais pelos filhos. De novo, o conceito relativo. Porque eu conheço pais que matam filhos, assim como mães que afogam filhas. Eu conheço mães que colocam filhas na prostituição com 10 anos, para ganhar dinheiro. Assim como eu conheço pais que colocam filhos para ganhar dinheiro. Então, não sei se é o amor do pai para filho. Ô Marcos, e o ato de perdoar algo ou alguém? Perdoar é um ato consciente ou subconsciente? Porque também não existe inconsciente. Acredito eu, consciente, né? Como que pode existir inconsciência se para ser inconsciência ela não sabe nem quem ela é? Por ser inconsciente. Entendeu? Logo, não dá para perdoar ninguém sendo inconsciente. Não foi isso que eu disse. Eu disse assim, que perdão nada mais é do que compra do quê? De consciente. Nada mais é do que complexo de inferioridade ou de superioridade. Por que eu tenho que... Agora entendi. Por que eu devo perdoar você? Agora eu compreendi. Porque eu vou te colocar numa situação inferior? Eu te perdoo, meu irmão. Ué, por quê? Eu te compreendo. Eu te compreendo. Olha o absurdo que você aprendeu na outra escola. Eu te compreendo. Você está maluco? O que você está fazendo com o outro?
Você está compreendendo o outro? Está louco? Você já parou para pensar se Deus começar a te compreender? O que vai acontecer? Não vai existir justiça. Porque só vai existir o quê? Compreensão. Então tudo que existe aqui é justo. Logo não tem compreensão. Compreensão é um termo que foi ensinado para pessoas fracas, que têm complexo de inferioridade, pessoas dependentes, para poder se sentirem superiores. Onde já se viu pensar em compreensão? Tá louco? Quem que ensinou isso é um doente. Como eu vou compreender pessoas? Tá louco? Se tudo que existe é justo, se tudo que existe já foi pensado, o que eu estou fazendo nada mais é do que uma programação pré-existente. E se eu for pensar mais amplo, que tudo que existe aqui cumpre uma necessidade para satisfazer desejos e emoções minhas, o que está acontecendo fui eu que criei. Então, o que Deus tem a ver com isso? Sabe o que é, Roberto? Nós não somos pró-vida. Lá, talvez existam muitas pessoas que queiram começar a pensar. Pessoas de boa índole, de bom caráter, de boa personalidade, que foram ensinadas muito errado.